Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho de Cristo seja anunciado. E amados, o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Hoje olharemos aqui para Mateus capítulo 7, Mateus 7, versos 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25, que nos diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amados, eu quero tratar sobre o tema quando a fé tem fundamento. Quando a fé tem fundamento. E amados, ao concluir aqui o Sermão do Monte, Cristo não deixa os seus ouvintes apenas com informações, mas com uma convocação à obediência. E queridos, a diferença entre os dois construtores não está no fato de ouvirem ou não ouvirem a palavra, mas a diferença está em como respondem à palavra. Perceba, ambos escutam a palavra, ambos constroem, ambos enfrentam tempestades, mas somente um é quem permanece firme. A rocha, amados, sobre a qual a casa é edificada, aponta para o próprio Cristo e para a verdade acerca da sua palavra. Queridos, a fé verdadeira não se apoia em emoções passageiras, tradições religiosas ou esforços humanos. Mas a fé verdadeira se apoia na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E amados, ouvir a Cristo, praticar a sua palavra, não significa conquistar méritos diante de Deus, mas significa demonstrar a realidade de uma fé que foi de fato, de um coração que foi de fato alcançado pela graça. E a prudência, amados, desse homem não consiste em sua capacidade natural, mas essa prudência consiste em reconhecer que somente Cristo é o fundamento seguro para toda a nossa vida. E amados, enquanto o mundo constrói sobre a areia, das opiniões humanas, da autoconfiança, dos seus desejos pecaminosos, o discípulo de Cristo, ele descansa naquilo que Deus revelou. Pois, amados, a verdadeira fé, ela vai produzir a obediência, porque nasce de um coração que fora alcançado como também renovado pelo Senhor. Essas tempestades, amados, descritas por Cristo, elas são inevitáveis. Chuvas, rios, ventos, representam as provações, aflições, perseguições, tentações e até mesmo o juízo final.
Agora perceba, queridos, o texto não promete a ausência dessas dificuldades para aqueles que pertencem a Cristo. Mas a diferença, amados, está no resultado. Pois a casa construída sobre a rocha permanece porque o seu fundamento permanece. Há também aqui o que podemos notar, que há uma advertência explícita nas palavras de Cristo. Por quê? Porque é possível, amados, possuir conhecimento religioso, ouvir sermões e ainda assim, amados, permanecer sem esse verdadeiro fundamento. Cristo, amados, está mostrando a nós que essa fé autêntica não se resume à concordância intelectual com a verdade, mas, amados, envolve uma rendição sincera à autoridade de Cristo. Pois, amados, aquele que apenas escuta a palavra, mas ele não se curva diante dela, só vai revelar que a sua confiança está fundamentada em algo instável. Pois a segurança do cristão, amados, não está na força da sua construção, mas a segurança do cristão está na firmeza da rocha sobre qual ela está edificada. Cristo é essa rocha. Cristo é aquele que sustenta todos aqueles que nele confiam. Sendo assim, quando as tempestades chegam, a fé genuína pode ser abalada, mas ela não é destruída. Porque a fé genuína está alicerçada naquele que venceu o pecado, naquele que venceu a morte, naquele que venceu o mundo. Além disso, amados, o fundamento da fé cristã não é a capacidade do homem permanecer firme, mas é essa fidelidade de Cristo em preservar aqueles que são seus. Bendito seja Deus, queridos. Porque, amados, se a permanência da casa dependesse da qualidade das paredes, né, ou da habilidade do construtor, ela inevitavelmente cairia. Porém, o foco aqui, amados, o foco dessa parábola está no fundamento. E assim, da mesma forma, a esperança do cristão repousa naquele que é imutável. Porque a rocha, amados, ela não se move quando os ventos sopram. Ela não se desgasta quando os rios transbordam. E assim é Cristo, que permanece o mesmo em meio a todas as mudanças da nossa vida. E existe aqui também um aspecto fundamental e consolador, que as tempestades da vida, amados, não apenas testam a estrutura da casa, mas também revelam a excelência do fundamento. Muitas vezes, queridos, Deus ele permite que os seus filhos atravessem vales difíceis para quê? Para demonstrar de fato que a suficiência de Cristo é maior do que imaginamos. Ou seja, aquilo que parecia capaz de destruir a fé, amados, acaba servindo para evidenciar que ela de fato
estava firmada na rocha eterna. Assim, amados, Jesus não apenas está ensinando como evitar a ruína espiritual. Cristo está revelando a nós onde se encontra a verdadeira segurança do cristão, a verdadeira segurança da nossa alma. Pois, queridos, bendito seja Deus. O cristão permanece firme não porque seja forte em si mesmo, mas porque está unido àquele que jamais pode ser abalado. A fé, amados, tem fundamento, porque o seu fundamento é o próprio Cristo. Ou seja, o Filho de Deus, perfeito em sua obra e suficiente em sua graça, como também poderoso para guardar todos aqueles que nele confiam. E em primeiro lugar, podemos destacar que uma fé fundamentada em Cristo vai perseverar nas tempestades. As dificuldades, amados, revelam aquilo em que realmente confiamos. Ou seja, quando a fé tem um fundamento em Cristo, ela encontra estabilidade, mesmo em meio às maiores tempestades, às maiores provações. Por quê? Porque o seu alicerce não depende das circunstâncias, mas o seu alicerce depende da fidelidade do Senhor. As tempestades, então, vão poder atingir a saúde, a família, os relacionamentos, projetos pessoais, mas de fato não conseguirão remover aquele que está firmado na rocha. Pois, queridos, o sofrimento, ele expõe a fragilidade dos sofrimentos humanos, como também evidencia a suficiência de Cristo, que é o único que sustenta o seu povo. E em segundo lugar, amados, podemos destacar que uma fé fundamentada em Cristo, ela vai produzir obediência. Jesus, amados, não elogia apenas quem ouve, a sua voz, mas sim quem se submete à sua voz. A obediência, amados, não é a raiz da salvação, mas a obediência é o fruto da salvação. Ou seja, onde Cristo reina verdadeiramente, ou seja, no coração, a sua palavra vai passar a governar a sua vida. E a prática da palavra, amados, não é uma tentativa de alcançar o favor divino, mas é uma resposta de gratidão à graça que já foi recebida. Porque a fé verdadeira, inevitavelmente, ela produz transformação. Porque aquele que ama a Cristo vai de fato desejar andar segundo a vontade do seu Senhor. E em terceiro e último lugar, para a gente finalizar, uma fé fundamentada em Cristo vai permanecer até o fim. Ou seja, por que a casa não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Da mesma forma, amados, aqueles que foram unidos a Cristo pela fé são de fato sustentados por seu poder. Porque o mesmo Salvador que chama o seu povo para confiar nele é aquele que os leva a perseverar até o fim. Quando a fé, amados, ela tem fundamento, ela permanece firme. Por quê?
porque está edificada sobre o fundamento eterno e inabalável que é Cristo Jesus. E essa perseverança, queridos, não significa a ausência de lutas, não significa a ausência de momentos de fraqueza, de tribulações, mas significa que apesar das quedas, dos temores, das batalhas espirituais, o Senhor continua segurando os seus por sua graça. Porque o fundamento da salvação não está na firmeza da mão do crente que segura Cristo, mas na firmeza da mão de Cristo que sustenta o crente, que sustenta o seu povo. Por isso, amados, quando a fé tem fundamento, ela atravessa as tempestades do presente e permanece segura diante do seu Deus por toda a eternidade. Essa é a fé que tem fundamento, e o fundamento é Cristo. Curve a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o Senhor. O Senhor é o fundamento da tua igreja. O Senhor é o fundamento deste irmão, desta irmã, o nosso fundamento, o fundamento da minha casa. E uma vez fundamentados em ti, que é a nossa rocha, estamos seguros até o fim. Essa irmã que ora, este irmão que ora, está seguro, porque está na rocha que é o Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia possa sustentar, continuar sustentando estes meus irmãos até o grande dia do Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esse dia, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.